Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 14 até o 21. Esse evangelho é de uma clareza muito grande. Qualquer pessoa que não conheça nada sobre os evangelhos, nada sobre a Sagrada Escritura, ao ler essa passagem, ela consegue entender a mensagem que Jesus está trazendo. É um diálogo que Jesus teve com Nicodemos, onde ali pelos inícios desse capítulo, Jesus fala que para entrar no céu é preciso nascer de novo, é preciso ser batizado. Se a pessoa não for batizada, ela não entra no céu, ela não conhecerá o reino dos céus. E na continuação desse diálogo de Jesus com Nicodemos, Nicodemos era um fariseu que gostava muito de Jesus. Então Jesus agora ele deixa mais claro. A eternidade, ela existe. Isso nós precisamos ter claro. Todos nós, após a nossa morte, a nossa alma que é imortal, ela irá para o céu enquanto o nosso corpo será enterrado. Nesta ida para a eternidade, nós iremos diante do justo juiz, que é Jesus. Então agora Jesus está trazendo uma luz para que nós possamos entender. A primeira coisa que Jesus disse: Deus amou tanto o mundo, ou seja, o Pai nos amou de forma grandiosa. E nós estávamos condenados ao inferno. Então Deus, para que isso não acontecesse, ele enviou o seu Filho Jesus, esse que está conversando com Nicodemos. Aí ele está dizendo, o Pai nos amou tanto, que ele enviou o seu Filho para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, essa vinda de Jesus é justamente para nos tirar da condenação eterna que estava pesando sobre nós por causa do pecado de Adão e Eva. Então, Jesus vem com essa finalidade de morrer na cruz,
de nos salvar e de nos redimir e nos reconciliar agora com Deus. Então, Jesus é a porta, como ele vai dizer lá no capítulo 10 também do Evangelho de São João. Ele é a porta que nos conduz à salvação. Então, Jesus morre, mas aí Jesus ele complementa que para que haja a salvação que ele nos dá quando ele morre na cruz, é preciso crer nele, crer que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, crer na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, todo aquele que passa a crer em Jesus como Deus, aí terá a vida eterna. Não será condenado. Essa é a primeira coisa. Vocês estão entendendo? Então, essa história de que todo mundo está salvo, em parte, todo mundo foi salvo quando Jesus morreu na cruz. Ele abre as portas do céu para que nós possamos entrar. Mas a primeira condição é essa. É preciso crer nele. Já nos versículos anteriores, ali bem no início desse capítulo 3 do Evangelho de São João, como eu já disse antes também, ele fala que é preciso ser batizado. Então, a pessoa crê em Jesus, que Jesus é Deus, e depois ela é batizada. Então, é bonito nós entendermos isso, de saber que Jesus poderia vir para nos condenar, porque nós merecíamos a condenação eterna, e ele vem para nos tirar da condenação, dentro dessas condições que eu acabei de dizer. Aí ele continua aqui no versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Por isso que Jesus depois vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Olha só. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aqui, meus irmãos, existe uma distinção também entre essas igrejas, que na verdade não são igrejas, são seitas, que elas se dizem ser cristãs, mas eles não acreditam que Jesus seja Deus. É preciso sempre notar isso. Quando alguém bater na porta da sua casa, falando até de Jesus e tudo mais, pergunte para eles se eles creem que Jesus é Deus. Se eles disserem que não, então aqui já está no caminho errado, porque é preciso crer que Jesus é Deus. Como Jesus mesmo está dizendo aqui, quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito, não acreditou que Jesus é o Filho único do Pai e que ele também é Deus. Aí agora, Jesus entra para falar do julgamento, que é uma heresia que vem surgindo dentro da Igreja Católica, que todo mundo está salvo, todo mundo vai se salvar. É como eu falei antes, todo mundo está salvo, sim, mas se não crê em Jesus, está condenado. Aí agora, Jesus fala, o julgamento é este. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. O mundo jaz nas trevas do demônio, porque o demônio ele vive nas trevas, na escuridão. Então, Jesus é a luz. Ele veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz.
porque suas ações eram más. Então, começa a se perceber que as ações do homem já não eram mais ações segundo a vontade de Deus. Por isso que Jesus veio, para que as nossas ações sejam conforme a vontade de Deus. Você está entendendo? Então, se as nossas ações não estão conforme os mandamentos, os ensinamentos do Senhor, as nossas ações são más. E aqui vai consistir o julgamento de condenação ou de salvação. Então, primeiro é crer em Jesus. Segundo, ser batizado. Crer que Jesus é Deus e que as nossas ações elas sejam ações boas. Versículo 20 agora. Quem pratica o mal odeia a luz. Quem faz o mal odeia nosso Senhor. Não adianta essa história de dizer assim, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, mas pratico o mal. É um mentiroso, porque a ação de crer, ela implica também na bondade, no ser bom. Então, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Embora essa pessoa até ache, né, que diz, vive dizendo que é da luz, que é de Deus, mas como que é de Deus, Deus faz o mal. Então, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade é Jesus. Eu sou o caminho à verdade. Quem age conforme a vontade, a verdade, aproxima-se da luz. Aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Enfim, meus irmãos, aqui, de forma muito clara e verdadeira, está Jesus está mostrando quem será condenado. É triste nós vermos católicos que participavam da igreja, que acreditavam em nosso Senhor Jesus Cristo, que agora abandonou a igreja, não quer saber mais de Deus. Depois que entrou nessas faculdades, saíram de lá falando mal da igreja, não creem mais em Jesus, estão vivendo uma vida de condenados segundo o Evangelho. Já está na condenação, embora ainda tenha chance de se salvar, mas está vivendo uma vida de condenado. Morreu, vai para o inferno, meus irmãos. Mesmo que a pessoa não aceite as pessoas, né? Não é bem assim. Mesmo que diga que Deus é amor, Deus é misericórdia, são atributos maravilhosos e é isso mesmo. Mas Jesus está dizendo claramente que quem não crê nele está condenado. Então, se morre, vai para o inferno. Não adianta nem celebrar missa, nada, já foi para o inferno. Claro, nós vamos continuar celebrando missa, nós vamos rezar por essa alma, mas as obras dela, como Jesus está mostrando no Evangelho de hoje, são obras de condenados. Às vezes, para aliviar a nossa consciência, aí nós rezamos, né? Pedimos e tudo. Mas como é que uma pessoa ela vai estar no céu se ela não creu em Jesus Cristo, como Jesus está falando no Evangelho de hoje? Dê uma lida de novo e medite para não ficar na ignorância. João 3, de 14 a 21. Leia e você vai ter a verdade. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil nós termos um parente nosso, às vezes pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso irmão, pode ser a nossa irmã, um primo nosso, ou um amigo,
E nós sabemos que aquela pessoa ela teve toda a chance para crer em nosso Senhor, teve toda a possibilidade, e ela até creu, mas depois, iludidos por professores ateus, ou por uma decepção, por terem falado da igreja de forma negativa, não falando a verdade em relação à igreja, e essa pessoa ela morre sem professar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que humanamente nós não vamos querer que esse parente nosso, que essa pessoa tenha ido para o inferno. Quem é que quer? Mas só que foi se morrer nessa condição. Não existe conversão pós-morte. É interessante que tem pessoas que acreditam nisso, né? Que depois da pessoa morrer, aí a alma vai lá, aí se encontra com Deus, aí ela se arrepende, aí ali no arrependimento ela se salva. Não, o arrependimento é nesta vida. Enquanto estivermos nesta vida, o arrependimento ele é necessário para a nossa salvação. Agora, depois que morre, não há remissão de pecados pós-morte. A remissão dos pecados é agora. Será que na tua casa tem pessoas que não creem em Jesus Cristo? Dobre os joelhos, meus irmãos. Reze por elas. Reze para que ela, antes de morrer, ela possa acreditar. Existem muitos casos de pessoas que estavam ali na agonia e antes de dar o último suspiro, ela se converteu. Mas isso não se aplica a todo mundo, não, viu? Não vamos nos iludir, achando que agora todo mundo, no último momento, vai, antes de dar o último suspiro, ela vai dizer: eu creio em Jesus Cristo. As coisas não são bem assim. Isso, a necessidade de rezarmos. E nas oportunidades que você tiver, fala com essa pessoa, aponta Jesus para ela, mas se ela se sentir ofendida e não quiser e falar para você: eu não quero que você me obrigue e aquela coisa toda, aí você vai ter que se calar, rezar por ela. Porque ninguém pode se converter forçado. É preciso abrir-se à graça de Deus para que haja a conversão. Pelo contrário, não tem como. Aí, claro, no anonimato, nas suas orações. Eu me lembro da história de uma mulher casada. O marido dela dizia que não acreditava em Deus e aquela coisa toda, e não queria que ela fosse para a missa, para o grupo de oração onde ela participava também. E ela dizia para o esposo que ela ia, porque ninguém pode impedir um católico de ir à missa e participar das coisas da igreja. Então, ele querendo impedi-la, ela dizia para ele: meu bem, eu estou indo para o grupo de oração, eu estou indo para a missa para rezar por você, para ver se você se converte. Infelizmente, o homem brigava muito com ela por causa desta ação dela de querer convertê-lo, de querer mudar a vida dele. E ela ficava sempre dizendo: meu bem, eu estou indo para a missa para rezar pela sua conversão. Mas eu não quero que você reze. Tá bom. E ela continuou rezando, foi rezando, foi rezando. Mesmo ele não querendo, mas no silêncio, ela rezava, até que um dia esse homem foi
tocado pela graça de Deus e passou a crer em nosso Senhor Jesus Cristo, e crendo em nosso Senhor Jesus Cristo, ele mudou realmente de vida. Mas vocês acham que isso acontece com todo mundo? A verdade é que nem todo mundo acaba acatando e se abrindo. Mas façamos a nossa parte. Rezemos, meus irmãos. Estamos no tempo da Quaresma, entramos agora no 4º domingo. Rezemos, façamos penitência. Peçamos a Deus que aquelas pessoas que estão realmente com o coração fechado, elas possam abrir o coração para nosso Senhor. E abrindo o coração para nosso Senhor, elas possam se converter. Porque Deus de tal modo amou o mundo que enviou o seu Filho amado para que todo o que nele crê seja salvo. Mas quem não crê já está condenado. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.